sou a Renata Morhalen, médica veterinária, doutora em Ciências Veterinárias. Estou aqui para ministrar o módulo 3 do curso de Produtor de Derivados do Leite, o módulo que vamos falar sobre os fatores desencadeantes de contaminação do leite em produtos lácteos. Temos como objetivo, nesta primeira semana do módulo, conhecer os aspectos da microbiologia no leite relacionada com micro-organismos benéficos e deteriorantes, e também vamos falar sobre as principais fontes de contaminação do leite que refletem na qualidade do produto final. Um bom leite, como matéria-prima, vai gerar um bom derivado. Desde a obtenção até o seu consumo, o leite fica exposto a uma série de contaminações. Por sua composição completa e balanceada, o leite é um substrato excelente para o desenvolvimento de vários grupos de micro-organismos, como as bactérias, leveduras, fungos, vírus, entre outros. Nessa figura, podemos ver uma composição média dos componentes do leite, isso pode variar dependendo da raça do animal, onde verificamos que o leite tem uma composição com a maior parte de água e também tem produtos excelentes para esses micro-organismos, como gorduras, proteínas, a lactose, que é o açúcar, e minerais. A atividade de alguns micro-organismos que contaminam o leite é benéfica para o homem, pois participam de algumas mudanças físicas, químicas e sensoriais, de gosto, de odor, de sabor, que acontecem no leite. Por outro lado, a atividade microbiana incontrolada ela é prejudicial e também leva à alteração do leite derivados de uma maneira que o consumidor não aceita. Devido a isso, digamos que principalmente as bactérias apresentam uma relação de amor e ódio entre as indústrias processadoras do leite, uma vez que podem ser tanto desejáveis, por exemplo, na produção de derivados lácteos, como indesejáveis bactérias que podem causar doenças. Quais, então, são os micro-organismos indesejáveis? Os micro-organismos deteriorantes são indesejáveis. São os micro-organismos que alteram os alimentos. A atividade de suas enzimas, produzidas durante a multiplicação microbiana, causam alterações químicas prejudiciais, resultando na deterioração microbiana. Essa deterioração, ela resulta em alterações de cor, odor, sabor, textura e aspecto do alimento. Aqui, nós conseguimos ver uma mussarela que está com alguma deterioração provocada por uma classe microbiana. Os micro-organismos patogênicos também são indesejáveis. Eles causam doença ao homem e aos animais, promovendo risco à saúde. E essa doença, ela pode ser mais grave, menos grave, vai depender do micro-organismo que está contaminando esse leite e como que está a imunidade, a fisiologia do indivíduo quando ele foi afetado. Felizmente, grande parte das bactérias patogênicas, elas são eliminadas por métodos de conservação do leite, métodos os quais vocês vão ver nos módulos a seguir. Já a presença dos micro-organismos benéficos, ela é desejável aos alimentos. Eles são bastante utilizados na produção de vários tipos de alimentos, são chamados também de micro-organismos tecnológicos. Realizam funções positivas em vários ramos da indústria alimentícia, como na produção de vinho, cerveja, em produtos de panificadoras e aqui, relacionados aos nossos derivados, são importantes na produção de iogurte, queijo e outros produtos. Dentro dos micro-organismos que podem contaminar o leite estão as bactérias. E uma classificação importante de ser conhecida dessa classe é de acordo com a temperatura ótima de crescimento, como está descrito neste quadro. As bactérias podem ser classificadas em psicotróficas, mesófilas e termófilas. E aqui também aparece a classificação de termodúricas ou termorresistentes. As bactérias dessa classificação não têm a ver com a temperatura ótima de crescimento, mas, como está relacionada à temática de temperatura, ela foi colocada neste quadro para fins didáticos. As bactérias psicotróficas crescem a baixas temperaturas, menores que 7 graus Celsius.
causam importantes alterações físicas no leite, além de sabores indesejáveis. Contaminam o leite através da água e vasilhames mal higienizados. Já as mesófilas têm temperatura ótima de crescimento entre 15 e 45 graus Celsius, sendo responsáveis pela acidificação do leite. As bactérias termófilas têm as temperaturas entre 44 e 55 graus Celsius como ideais, contaminam o leite através de silagens, esterco, solo, e a presença dela neste produto pode indicar a presença de sujeira nos estábulos onde os animais vivem. As bactérias termodúricas ou termorresistentes são aquelas que sobrevivem à pasteurização. A pasteurização é um processo, um tratamento térmico do leite, um método de conservação que visa eliminar micro-organismos deteriorantes e patogênicos e assim aumentar a vida útil deste produto ou aumentar a vida de prateleira. Esse processo será visto com detalhes nos próximos módulos. Normalmente, as bactérias termodúricas são mesófilas. E a presença ou não dessas bactérias no leite após esse método de conservação pode indicar a eficiência da higienização dos utensílios e equipamentos na obtenção deste leite. Agora vamos falar sobre a flora microbiana normal do leite. Mesmo que o leite venha de animais saudáveis, sempre contém micro-organismos após a saída do úbere. Essa carga microbiana pode aumentar se não houver medidas higiênicas na ordenha. Vocês já viram sobre essas medidas no módulo 1. A carga microbiana diz muito da qualidade deste leite. Para exemplificar essa questão, temos a tabela que apresenta maior contagem de bactérias, independente da classificação, em ordenhas que a obtenção não foi considerada higiênica. Então, nessa tabela, vimos que em ordenhas comuns que não seguiam normas de boa obtenção do leite, elas apresentaram uma maior carga microbiana total, um maior número de psicotróficos, um maior número de bactérias termorresistentes, assim como bactérias do gênero Bacillus. Números bem maiores do que encontrados nas ordenhas de boa obtenção do leite. Quais são as principais vias de contaminação que podem aumentar a carga microbiana do leite e afetar a qualidade do seu produto final? A via endógena, doenças como tuberculose, brucelose, mastite pode aumentar a carga microbiana no leite, e as vias exógenas. O leite ele passa por vários pontos em que pode ser contaminado a partir da saída do úbere. O primeiro local para o leite se contaminar, quando sai do úbere, é a pele da mama. Mas estábulos, salas de espera, o ambiente que o animal vive, a sala de ordenha, o ordenhador, a água, o ar, o solo, insetos, as máquinas utilizadas para a ordenha, os utensílios de coleta e armazenamento, a higiene destes e também contaminações podem acontecer no transporte, dentro da indústria processadora, até mesmo da distribuição e estocagem do alimento. Toda a cadeia, desde a obtenção até o consumo, pode ser contaminada. A taxa de multiplicação das bactérias após a saída do úbere é um ponto muito importante a ser controlado para não aumentar a carga microbiana do leite. Quando sai do úbere, a temperatura do leite é muito favorável ao crescimento bacteriano, sendo necessário a refrigeração rápida. Aqui, nesta tabela, nós vemos a influência da temperatura de armazenamento na contagem bacteriana total. A contagem bacteriana total está representada pela sigla CBT. Temos a mesma contagem bacteriana total inicial e a gente verifica que essa contagem ela aumenta bastante a cada hora quando
as temperaturas de refrigeração são altas, 15 graus Celsius, 25, nem é considerado refrigeração mais, né? E 35 graus Celsius. Quando o leite ele é armazenado na temperatura preconizada pela legislação, até 4 graus Celsius, a carga bacteriana total não aumenta com o passar das horas, garantindo aí uma boa qualidade do leite. Aqui estão resumidos os 5 pontos que devemos ter total atenção para manter uma baixa carga microbiana no leite: ao ar dos estábulos, a água, o solo, os utensílios e os manipuladores. Aqui estão relacionados alguns contaminantes e a população de micro-organismos que eles podem agregar ao leite. Por exemplo, a quantidade de bactérias termodúricas ela pode ser mais alta em animais estabulados. Os coliformes se multiplicam rapidamente em água. E os patógenos, os micro-organismos patogênicos, eles contaminam o leite com origem no animal e no manipulador. Com tantas fontes e variáveis de contaminação existentes, ainda conseguimos ter um leite de qualidade? Conseguimos sim, mas precisamos trabalhar com uma boa obtenção higiênica do leite na fazenda, com atenção às possíveis fontes de contaminação já falados, na indústria operar boas práticas de fabricação e processos com controle de qualidade. Assim, teremos qualidade da matéria-prima e produção de ótimos derivados. Controle de qualidade e boas práticas de fabricação serão mais detalhadas nos próximos módulos. Existem legislações que determinam como deverá ser essa qualidade do leite matéria-prima e também a qualidade microbiológica de todos os derivados produzidos. Deixarei essas legislações no material complementar da semana 1, na biblioteca do módulo 3. Agora que já conversamos sobre as principais fontes de contaminação do leite, vamos conhecer os grupos microbianos mais importantes para os laticínios, que podem estar nessa matéria-prima. Quando o leite chega ao local que será processado, sempre contém uma flora diversificada vinda da obtenção, armazenamento e transporte. E é muito importante conhecer um pouco sobre essa flora. Essa flora diversificada pode alterar o leite e seus derivados. Podemos encontrar no leite micro-organismos sacarolíticos, são aqueles que atuam sobre os carboidratos, fermentando lactose, produzindo gases, ácido e água. Encontramos também micro-organismos proteolíticos, aqueles que agem sobre as proteínas, quebrando-as. Micro-organismos lipolíticos, que interferem na gordura, quebrando esta, liberando ácidos graxos e glicerol. Encontramos micro-organismos que não desenvolvem bem no leite e podemos até mesmo ter micro-organismos patógenos provocando doenças nos homens que vão consumir essa matéria-prima. Vamos começar com um grupo que atua sobre os carboidratos do leite, as bactérias láticas, muito importantes para processadores de derivados. Elas habitam o úbere e fermentam a lactose, que é o principal carboidrato ou açúcar do leite, produzindo ácido lático. Este ácido leva uma coagulação benéfica, onde a acidez muda a conformação das proteínas do leite. Nas fotos ao lado, vemos exemplos dessa coagulação. São imagens de um produto muito conhecido por todos, o iogurte, e é após a fermentação que o leite passa do seu estado líquido para o estado mais cremoso, encorpado, característico desse produto. No entanto, se essas bactérias não tiverem a sua proliferação controlada, se elas se multiplicarem de maneira desordenada, elas podem promover uma acidez em excesso e prejudicar, assim, a matéria-prima. As bactérias láticas pertencem à flora normal, não são patogênicas e, como já falamos, estão sempre presentes após a ordenha. Elas são classificadas de acordo com suas ações em homofermentativas, elas fermentam a lactose produzindo ácido lático, e heterofermentativas, fermentam a lactose produzindo, além do ácido lático, ácido acético, gás carbônico e outros compostos.
Como exemplo de bactérias láticas homofermentativas, temos os lactococcus. Neste quadro estão as 3 espécies mais utilizadas em laticínios para produzir os derivados. Aqui, a classe da bactéria, a espécie, e a sua principal utilização. São muito usadas na indústria de laticínios porque são capazes de produzir ácido lático e aroma interessantes aos produtos. Ela é bem segura para o consumo humano. Geralmente, 90% da população de micro-organismos que compõem os fermentos láticos usados na fabricação de manteiga e queijo são do gênero Lactococcus. Ainda falando de bactérias láticas homofermentativas, temos os Streptococcus thermophilus. São bactérias com capacidade de fermentar e converter rapidamente a lactose em ácido lático, causando rápida diminuição do pH. Elas têm sido tradicionalmente utilizadas em produtos como iogurte, queijos duros de massa cozida, como mussarela, o queijo cheddar, emmental e gruyère. Os lactobacilos também são importantes exemplos de bactérias láticas utilizados em diversos produtos, como está descrito no quadro. As bactérias láticas também são comumente chamadas de fermentos láticos. Outras explanações importantes nesse slide são em referência a alguns termos que podem ser desconhecidos por muitos. A palavra kefir se refere a uma bebida fermentada rica nutricionalmente com muitos probióticos. Os grãos de kefir constituem um conjunto de micro-organismos cultivados no leite de vaca. Esses micro-organismos fermentam a proteína lactose, modificando a matéria-prima, deixando-a mais consistente. Os probióticos, por sua vez, são produtos que contêm micro-organismos benéficos ao homem, no caso, bactérias láticas. E o consumo destes 2 produtos agregam imunidade, facilidade de digestão, entre outras propriedades. O gênero Leuconostoc é o exemplo de bactérias heterofermentativas. As principais espécies associadas com os produtos lácteos são Leuconocoste cremores, utilizadas na fabricação de queijos moles, manteigas, Leuconocoste dextrânico e brevis, associadas ao kefir já falado anteriormente. Esse gênero é especial pois durante a fermentação da lactose, produzem ácidos orgânicos que contribuem para a preservação do produto, inibindo outros micro-organismos. E tem ainda, como principal importância tecnológica, a formação de textura e aroma pela produção de gás carbônico e um composto chamado de acetil. Este composto dá sabor e aroma de manteiga aos produtos. Algumas bactérias láticas utilizadas como fermentos também podem ser heterofermentativas facultativas. Em alguns casos, podem produzir, então, além de ácido lático, outros compostos. Então, aqui no quadro, alguns exemplos. Lactobacillus casei, utilizadas em queijo semiduros e duros. Lactobacillus plantarum, também com a mesma função. O Lactobacillus kefir, usados na miscelânea do kefir. E 2 produtos utilizados em probióticos do gênero Bifidobacterium. O iogurte é um derivado que utiliza bactérias láticas no seu processo de produção. Somente pode ser chamado assim se contiver essas 2 espécies homofermentativas em especial, o Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus. Essas bactérias são adicionadas ao leite e este é então incubado, colocado em uma temperatura específica para maximizar a atividade dessas bactérias. Deixei aqui para vocês, na ponta da seta, a definição de leites fermentados, onde está o iogurte, pela legislação brasileira. Ela nos fala que, após o produto estar pronto, esses 2 micro-organismos já demonstrados devem estar viáveis, ativos e abundantes no produto final durante o seu prazo de validade. Após a semeadura, que é a colocação do fermento lácteo no leite, acontece a incubação deste em temperaturas adequadas para que as bactérias fermentem a lactose. Nesta foto, vemos o operador colocando os micro-organismos na matéria-prima leite.
Geralmente, em 3 a 4 horas, os Streptococcus thermophilus e os Lactobacillus bulgaricus crescem em simbiose, produzindo ácido lático, compostos aromáticos e o coágulo característico da consistência do iogurte. Este produto tem um sabor, um cheiro, uma consistência específica. O processo de produção do iogurte será detalhado em módulos a seguir. Os queijos também têm fermentos lácteos no seu processo de fabricação. Eles são o primeiro ingrediente adicionado nos tanques de leite para a coagulação. Cada tipo de queijo tem seu cultivo lácteo selecionado e próprio. Todos esses fermentos estão ativos no momento da adição, a fim de agirem imediatamente. Uma das principais ações deste fermento no queijo é conferir o flavor a esse, um aspecto sensorial que leva em conta o sabor e o aroma. Ocorre durante a maturação do queijo a formação desse flavor e é um processo envolvendo a reação de degradação das proteínas e das gorduras por essa flora microbiana acidificante, que vão modificar algumas características do corpo do queijo, conferindo um sabor típico. E cada tipo de queijo tem o seu fermento específico e vão produzir um flavor específico. Além do sabor e aroma, este fermento láctico também vai determinar textura, consistência e presença ou não de oleaduras nesse queijo. Oleaduras, como eu estou marcando aqui nesse queijo, são esses pequenos furinhos que para muitos consumidores estão associadas à qualidade de um queijo. Agora, falando em outro grupo microbiano que pode alterar o leite e derivados, temos as termodúricas, as bactérias que resistem aos processos térmicos, como já falado, a pasteurização e também o processo UAT ou UHT, que é o realizado em leites envasados em caixas cartonadas ou leite de caixinha. Elas são resistentes porque são esporuladas, características que protegem esses micro-organismos da temperatura. A fonte para o leite, geralmente, é o ambiente, sendo a ração intestino animal importantes na disseminação desse micro-organismo. São encontrados com maior frequência, deteriorando derivados do leite, leite concentrados, como o leite condensado, o doce de leite e também leites fluidos pasteurizados, UHT e queijos. Os dois gêneros mais encontrados na deterioração de produtos lácteos são os bacilos e os clostrídeos. Os bacilos promovem a acidificação, coagulação e proteólise do produto e os clostrídeos, eles vão alterar os produtos produzindo gás, geralmente bem frequente em queijarias, e algumas cepas podem produzir toxinas. Essa produção de gás pelos clostrídeos causa o defeito mais comum dos queijos, que é chamado de estufamento tardio. Acontece de 10 dias ou 2 meses após a fabricação. O queijo fica cheio de oleaduras grandes, buracos mesmo na massa, pois os micro-organismos fermentam a lactose liberando o CO2, que provoca essas oleaduras. Além de gás, o queijo ele vai ficar com sabor e odor ruim, porque com essa fermentação também são produzidos ácido butírico, ácido acético, alguns vestígios de álcool, alterando bastante o sabor típico de cada queijo. Os clostrídeos são os agentes mais comuns nesse defeito e geralmente contaminam o leite na sua obtenção. Nas fotos, vemos queijos com esse defeito. Aqui, o estufamento tardio, que acontece igual nós falamos, depois de algum tempo da fabricação, até apresenta crosta rachada, tamanho foi a produção de oleaduras ali dentro, e aqui vemos um lote todos inchados, estufados, provavelmente pelo clostrídio.
Os psicotróficos também merecem o nosso conhecimento. Os métodos atuais de coleta do leite nas fazendas, seu transporte em tanques isotérmicos, conservando a temperatura mais fria, e sua manutenção refrigerado antes do processamento, por até mesmo alguns dias, aumentou a vida útil do leite, mas deu oportunidade a essa classe de bactérias de desenvolver e proliferar. Elas têm origem no ambiente, solo, equipamentos e áreas refrigeradas, água contaminada, e como vimos, crescem em temperaturas baixas. São descritas pelo menos 15 gêneros dessa classe, sendo as pseudomonas mais encontradas contaminando produtos lácteos. Elas possuem o metabolismo capaz de degradar proteínas e gorduras, alterando a composição e também textura, sabor dos queijos, leites e derivados lácteos. As bactérias são termoláveis. O que quer dizer isso? Os psicotróficos são eliminados quando o leite passa por tratamento térmico, mas as suas enzimas não. As enzimas produzidas por esses micro-organismos que degradam as gorduras e proteínas, alterando os produtos, elas são termorresistentes. Então, mesmo após passar pelo processo de pasteurização ou pelo método UHT, elas ainda continuam e podem alterar os produtos. Como essas enzimas continuam agindo nos derivados já elaborados, causam prejuízos, principalmente se as condições de temperatura e armazenamento forem favoráveis para o funcionamento dessas enzimas. As enzimas proteolíticas deixadas pelos psicotróficos podem conferir sabor amargo ao queijo, podem produzir dificuldades de coagulação do leite em alguns processos, aumentar a viscosidade deste, deixando esse produto com aspecto babento, e para iogurtes deixam esse produto de má qualidade. As enzimas lipolíticas quebram as gorduras liberando ácidos graxos, e esses ácidos graxos em excesso deixam um sabor estranho, rançoso, um odor característico nos derivados e também no leite. Pelos prejuízos já falados, as psicotróficas representam um grande problema para a indústria de lácteos, sendo muito importante seu controle. Este é feito com uma boa obtenção, a obtenção higiênica do leite, um resfriamento imediato deste leite cru até 4 graus Celsius na fazenda, o processamento desse leite com no máximo 48 horas de resfriado e boa higiene de utensílios durante todo o processo. Este próximo grupo dos coliformes são bactérias que também têm uma grande importância na indústria de alimentos, pois são micro-organismos indicadores. Os coliformes são bactérias mesófilas, pertencentes à família das enterobactérias, que têm origem externa, no ambiente, geralmente vêm do intestino dos animais. Portanto, como não originais do leite, indicam a presença de uma contaminação externa. Esses micro-organismos fermentam a lactose, produzindo gás e diversos ácidos que deterioram o leite e os seus derivados, como ácido fórmico, ácido acético, ácido propiônico, que também vão gerar sabores desagradáveis aos produtos. A presença de taxas elevadas de micro-organismos fecais ou coliformes no leite cru é um indicativo de obtenção e manipulação em condições não ideais de higiene. Então, são muito importantes do ponto de vista higiênico e tecnológico. Esse grupo de bactérias inclui alguns gêneros conhecidos, como as Enterobacter, Escherichia, Serratia, Salmonella, Yersinia e Shigella, e muitos desses são patogênicos e vão ser comentados na próxima semana. Os coliformes causam estufamento precoce do queijo, defeito bem comum em queijarias. Acontece nos primeiros dias após a fabricação. Como os micro-organismos fermentam a lactose em ácido lático e CO2, a massa do queijo fica com sabor picante, um gosto amargo, desagradável e com várias olhaduras de pequeno diâmetro, assim como vemos
vemos na foto ao lado. A partir desse slide, eu incluí uma série de micro-organismos que não estão classificados aos micro-organismos relatados anteriormente, mas que participam do processo de alguns queijos ou processos fermentativos e são importantes ao seu conhecimento. Aqui eu falo das bactérias do gênero Propionibacterium, que fermentam leites para formar queijos suíços, como o Emmental e o Gruyère. Aqui na foto a gente tem um queijo Emmental, que tem um sabor mais forte característico e pequenas olhaduras da massa. Fungos e leveduras também podem ser benéficos em alguns queijos. Também são chamadas de mofos. Temos o exemplo de mofos importantes na indústria do queijo, o Penicillium roquefort. Ele é utilizado em queijos mofados azuis. Como exemplo, temos o Roquefort, o Gorgonzola, que é um queijo brasileiro, e o Stilton. Aqui na foto, temos o Gorgonzola, um queijo característico, um sabor bem peculiar, aí produzido por essa fermentação. O Penicillium camembert, assim como outros penicilliums, são utilizados em queijos mofados brancos. Como exemplo, temos o camembert, o brie. Eles causam degradações proteicas e lipídicas capazes de conferir sabor e aroma característico desses queijos citados. Aqui na ponta da seta, nós temos a foto do queijo brie. Alguns fungos e leveduras podem ser deteriorantes. Eles vão fermentar a lactose produzindo álcool e também causando estufamento em alguns queijos. As cores mofos na superfície de derivados também pode ser atribuída a uma deterioração por presença de fungos ou leveduras em excesso. Quanto aos vírus, o leite não é um veículo ideal para isso. Mas o vírus da fitose é secretado no leite de animais infectados. No entanto, não afeta a qualidade deste. Ao ingerir um leite cru contaminado com este vírus, o homem pode se infectar. A fitose é uma doença conhecida pelos pecuaristas e também uma doença controlada pelo governo. O governo obriga a vacinação de todo o rebanho para proteger o homem dessa importante zoonose. Bom, até agora vimos o quanto é importante conhecer os micro-organismos do leite, pois eles são indicativos das condições higiênicas na obtenção do leite. Alguns são importantes para a produção de queijos e iogurtes e outros, se não controlados, são capazes de piorar a qualidade tanto do leite como dos seus derivados. Na próxima semana, continuaremos a falar de contaminação microbiana. Vamos conhecer os micro-organismos patogênicos, aqueles capazes de causar risco à saúde humana. Vamos conhecer os micro-organismos que podem contaminar o leite e as doenças transmitidas por estes. Finalizamos assim a primeira semana do módulo. Além desse vídeo, temos alguns materiais complementares na biblioteca do Moodle e também um fórum avaliativo e algumas questões para serem respondidas. Espero que vocês tenham gostado e visto o quanto conhecer sobre a microbiologia do leite é importante. Temos também um fórum de dúvidas para responder qualquer questão que tenha ficado sob entendimento dessa aula. Obrigada e até a próxima semana.